Oi, seja bem-vindo! Vamos dar continuidade do nosso curso de HTML e CSS e hoje a gente fica com a nossa construção do site do zero. E nessa aula vai ser o HTML, né? E na próxima aula vai ser o nosso CSS. E vocês aproveitem para ver a diferença de como fica o site. Vamos para a aula! E agora a gente vai dar uma analisada melhor como é o layout da nossa página, a estrutura da nossa página. Ela é dividida em cabeçalho, o nosso cabeçalho vem a site, certo? E dentro da site temos a logo e pro lado direito temos a nossa navbar, que aqui a gente pode linkar outras páginas que vai ter mais pra frente. Mas na aula de hoje a gente vai fazer essa estrutura aqui do site, desse cabeçalho com essa navbar, essa logo. Essa imagem, essa tag MG grande aqui, no lado esquerdo essa section que liga tudo isso aqui que tá dentro. O H2 é o nosso título, que vocês podem ver aqui que tá grande, e o nosso parágrafo. Então nessa aula de hoje a gente vai produzir isso, mas não vai estar estilizado dessa forma bonita porque não vai ter o CSS na próxima aula que vai ter. Então vamos começar a construir o nosso código. Primeiro, antes de tudo, a gente cria um index.html. E agora a gente vai montar a estrutura do nosso HTML, a estrutura básica de todo HTML. Primeiro a gente coloca o nosso documento, que é do tipo HTML. Temos embaixo aqui o nosso HTML, que aqui a gente coloca o nosso idioma. Então vai ser a língua português Brasil. E embaixo dele a gente coloca o nosso cabeçalho. O cabeçalho é o que a gente não vê, a parte que a gente não vê, a parte do código que não vemos, entende? E aqui temos o nosso meta sarchet. Mais uma tag meta aqui embaixo. Tudo isso aqui nas estruturas do site pra ficar bem estilizado pra gente. Dentro ainda, antes de fechar a tag, temos contente. E o meta, dentro do head a gente coloca o que a gente não vê. Então temos um meta que é tipo um metadado que ele não faz parte dos metadados que a gente conhece como script, link, são qualquer tipo de metadados que não são eles, sabe? Então a gente pode colocar no meta. E aí colocamos isso aqui que faz parte da estruturação do nosso código. Embaixo temos o nosso título da página, que a gente nomeou como landing page. E aqui fecha o nosso cabeçalho. Aí a gente começa a construir o nosso body. O nosso body é o nosso corpo do nosso código. E aqui é o que a gente visualiza na página web. Dentro do nosso body temos o nosso aside, abre tag e fecha tag. O aside, ele é um bloco de conteúdo que temos em comum. Então, dentro do nosso aside a gente tem o nosso H1. O H1 é uma tag de título, que ela vai de H1 até H6, que são os títulos que visualmente aparecem pra gente no site, que são os títulos grandes, sabe? Quanto maior for de H1, H2, H3, menor é, entende? Então o H1 vai ficar grandão lá na tela pra gente ver. Conforme vai aumentando, vai diminuindo o tamanho dele. Então aqui a gente colocou o nosso H1. A tag é a nossa tag de âncora. E a gente definiu ela como home. Essa tag A é a tag chamada âncora. Ela liga as páginas, ela faz parte dessa hiperligação de páginas. Pronto, a gente fechou o H1, fechamos o título.
Agora a gente vai construir a nossa nave bar, que é a parte de cima que a gente viu. Abre e fecha. Dentro da nossa nave bar a gente tem a UL, que é uma lista. Guiar, stop. E aqui a gente está construindo a nossa nave bar, certo? Então, cada uma daquelas opções que a gente vai poder de escolher ali, clicar ali, vai levar, redirecionar para essas outras páginas que a gente ainda vai ser criada nas próximas aulas. A gente está montando somente a estrutura dela. Aí aqui temos a intro, que é o nome que a gente vai visualizar lá. E outros demais nomes que vão aparecer pra gente. Temos a intro, aí temos a nossa grid 1. Que aí você define, se você estiver fazendo um site ou qualquer outra coisa, você muda para redireciona com nomes que for semelhante ao que você quer fazer. Aí a gente muda também aqui. Grid 1, grid 2. Muda aqui também. Pricing. E por fim, contatos. Certo, e com isso a gente fecha o site, que é esse bloco de conteúdos semelhantes que eles têm em comum. Tá, então vamos rodar pra gente ver como que tá ficando. Aqui no caso a gente tá usando a extensão do Live Server, uma extensão bem famosa que ela redireciona, ela faz pra gente esse papel mais fácil, que a gente só clica aqui nela e ela já mostra pra gente como que está. Aí ficou assim. Nessa primeira aula vai ficar mais simples, porque ainda não vai estar estilizado, a estilização vai ficar para a próxima aula. Aí que temos a nossa nave bar, que está no começo dela, mas a gente consegue visualizar a introdução, a grid 1, grid 2, pricing e contatos. Vamos voltar então. Bom, vocês conseguiram visualizar como que tá, agora vamos continuar a construção do código. Então a gente terminou a site. Agora a gente vai construir uma section. E a section, ela também agrupa conteúdo semelhante, certo? Aí dentro dela vai ter um H2, um título grande. Definimos como tecnologia. É o futuro. E vamos criar um parágrafo também. E nesse parágrafo a gente vai colocar qualquer coisa, só para a gente poder popular e vocês poderem ver como que fica. O parágrafo é uma tag HTML que a gente usa quando a gente quer poder escrever mais coisas. E aqui, por exemplo, vem qualquer coisa, só pra gente popular e vocês poderem ver como que fica. A tecnologia transformou radicalmente
a maneira de como vivemos e a blá 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 e assim por diante. E assim é que a gente fecha o parágrafo. E dentro ainda dessa section a gente vai ter uma imagem que no caso a gente já deixou preparado aqui a imagem, que é esta aqui. Então a gente só vai linkar para redirecionar ela aqui. Então essa imagem, alt, e esse é o nome que demos para ela. E assim a gente fecha a section. Vamos visualizar novamente como que ficou lá. E ficou assim, aqui temos o nosso navbar, aqui o nosso H2. Tudo isso aqui faz parte de uma section grande, como a gente pode ver. E dentro dela a gente tinha o H2 que a gente fez, o nosso parágrafo que ele ficou um pouco menor, porque é quando a gente quer poder escrever mais. E aqui a nossa imagem que a gente trouxe até aqui. Então ela ficou meio desorganizada, meio bagunçada, porque a gente somente tem o HTML. Como a gente viu na outra aula, o HTML é como se fosse o esqueleto da nossa construção do nosso site. Então ele vai ficar desordenado dessa forma e vai ficar um pouco bagunçado, porque isso vai ser cena ainda para os próximos capítulos. Então é isso, obrigada, até a próxima.